Lava Jato, eu não sei se você tá por dentro, até porque tá fora disso daí há um tempo, mas ela ainda atua? Não, agora ela foi eliminada foi extinta pelo atual chefe do Procurador, Ministério o Público, Aras. Procurador-Geral da República, o Aras. Né? Foi extinta, Que não mas... gosta muito de tu, né? Essa história é bem interessante, cara. Muitos atribuem ao Bolsonaro uma quebra da Lava Jato, como se ele tivesse... Porque ele pôs o Aras ali, né? Veja só, assim, né? Aí o presidente eleito, que hoje a gente vê o Bolsonaro, mas eleito lá em 2018, tem uma chance de dar certo. Eu pensei, vou lá, vou tentar evitar que tenha aquela reação. E foi esse meu objetivo. Eu aceitei. Eu não queria olhar para trás e me arrepender de não ter acolhido essa chance, entendeu? Às vezes você se arrepende mais do que você não faz do que aquilo que você faz. E fui, mas sempre permaneci fiel àquilo que eu acreditava. Agora, de fato, o que a gente foi vendo e essa é a minha interpretação aqui dos fatos dos últimos anos. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, família dele rachadinha. Né? Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Como que ele comunicava isso? Porque, Não, obviamente, que ele não falava. Se ele falasse isso pra mim... Não, mas ele não falava, obviamente. De que forma ele comunicava isso? Como o governo comunicava que era essa direção? Como você percebia que era essa direção que ele estava indo? O primeiro elemento que revelou isso foi quando teve aquela questão do COAF, né? O COAF é um órgão de inteligência de lavagem de dinheiro no Brasil e estava no Ministério da Justiça, no meu braço, alçada, vamos dizer assim, né? na minha alçada. A gente tinha melhorado o COAF, tinha aumentado o número de pessoas do COAF, isso é demonstrado numericamente, inclusive. E teve um movimento para tirar o COAF do Ministério da Justiça e colocar lá no Ministério da Economia. Ou seja, o COAF não podia ficar comigo. O que não faz nenhum sentido ficar na economia. Você vai dar para a polícia para os caras que tomam conta do dinheiro? Não fazia nenhum sentido tirar de mim, porque o pessoal tinha medo. Porque sabia comigo ali não tinha esquema, não tinha negócio. Então, assim, eu nunca dirigi investigação com o ministro da Justiça. O ministro da Justiça não é o super tira, mas ele dá estrutura e tem que dar independência para o pessoal fazer o trabalho deles. Isso eu fazia. Então, o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, que seja inocente. Mas é aquela linha que nunca acaba. O filho do presidente não está desconectado desse. Você acha que ele fez sozinho todos os esquemas dele? Não fez, né? Mas aí qual que é a minha interpretação, então, Monarca? É o seguinte, se você começa a enfraquecer o combate à corrupção, porque você não quer que ele avance sobre determinadas pessoas, na prática você vai enfraquecer ele para todo mundo. Sim, com Por certeza. que o Lula foi solto? Por que você tem... Hoje ninguém é preso por corrupção no país? Qual que é a última operação que você ouviu falar da Polícia Federal que alguém foi preso por corrupção? Isso acontecia todo dia. Eu sei que tem muitos jovens que assistem o programa de vocês, às vezes não lembram da Lava Jato. Na Lava Jato, todo dia quase tinha operação da PF
autorizada por mim ou por outro juiz. Todo mundo bolado com o japonês da Federal. Que se fudeu depois. Exatamente. Então você tinha lá o pessoal indo preso. E eu acho que isso não é assim, vingar, quer ver as pessoas humilhadas. Não. Você quer ver justiça. Você quer chegar pro teu filho lá na tua casa e falar, filho, roubar é errado. Se você fizer isso, você vai sofrer consequências. O que a gente está ensinando para os nossos filhos? Quando você vê o desmantelamento da Lava Jato, quando você vê o desmantelamento do combate à corrupção, e quando você começa lá a perseguir juiz, procurador, porque eles ousaram se opor a esse sistema de corrupção. Que país que você está criando? Daí o pessoal, o Brasil não cresce porque o ministro da Economia toma a decisão errada, ou o combustível tal. Não, o país não cresce, sabe por quê? Porque a gente não aprendeu que instituições, democracia, lei tem que estar acima de todo mundo. Ou seja, você precisa dar um passo civilizatório. E aí as coisas começam a funcionar. Você começa a gerar confiança, você começa a ter a máquina se mexendo. As pessoas sabem que, por exemplo, se fizer alguma coisa errada, você vai ter as consequências. E aí você para de enganar os outros. Tanto você começa a confiar mais nas pessoas. Isso diminui o custo das transações.